Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Letícia e esse é o Escritora Leitora, tanto aqui quanto lá no Instagram, onde sempre temos resenhas e indicações de filmes, livros e séries. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho, porque eu tenho certeza que o próximo vídeo você também vai gostar. E no vídeo de hoje, eu trouxe uma série recém-lançada e que estava sendo muito aguardada, não apenas por mim, mas como eu sei que tem muitos fãs por aí que estavam ansiosíssimos, que foi feito um drama, todo um suspense por meses e meses a fio, que é Sou Luna, de volta à pista. Vem! E pra quem não sabe, acho difícil, né? Sou Luna, de volta à pista, é uma sequência da série original, Soy Luna, que eu assistia quando eu era criança. Então, assim, era da minha infância, eu sei como também foi da infância de muita gente por aí. E aí agora, né, temos a volta desses personagens adultos, lidando com a vida adulta e afins. Então, eu vou falar aqui primeiro um pouquinho da série e o que eu achei. Caso você não queira spoilers, eu irei te avisar a partir do momento que terá spoilers para você pular lá pro finalzinho, tá bom? Nessa série, agora, a Luna, ela já sabe que ela também é a Sol Benson, né? A gente tem toda aquela dinâmica de que a Luna não sabia a verdadeira identidade, ela descobriu que era herdeira e tudo mais. Tudo isso, acredito que você já saiba. Agora, ela tinha virado uma patinadora excelente, só que aconteceu, ela teve uma competição no México e ela acabou se acidentando. E por conta disso, ela não patina mais. Luna Valente é a nova campeã latino-americana de patinação freestyle. Isso já faz 2 anos. Foi uma recuperação difícil, passou por muita coisa. E por mais que agora ela já possa patinar, é algo que ela abriu mão. E a gente tá acompanhando a Luna no México, a mãe dela vai tá com um restaurante, né? E tá esperando ali bombar, vir algum crítico, alguém famoso. E aí nisso a gente tem uma ligação da Nina e da Delphi, dizendo que ela precisa voltar para a Argentina porque a Delphi vai se casar em 3 dias com o Pedro. E por mais que ela não queira voltar, é motivo mais que o suficiente para ela voltar. Já passaram 2 anos desde então e não foi fácil. Você tem que vir por mim, amiga. Mas ela volta sem os patins. E ela não quer encontrar 2 pessoas em específico. Ela e a Nina mantiveram um bom contato, né, como melhor amiga dela. Ela, a Delphi, também tem um bom contato. Ela tem um bom contato com todo mundo. Menos com o Simon e com o Matheus. Então voltamos para esse quesito. O Matheus, ela terminou com ele há algum tempo e desde então não fala mais com ele. E agora ele é um ator famoso da novela Papa, que é Paixão em Patins. Paixão de Patinar, uma coisa assim. E o Simon, ela também não conversa, porque ele era o par, né, que até foi um suspense, ele era o par de quando ela se acidentou. Ele não segurou ela ali, né? Não é que ele não segurou, foi um acidente, ele não teve culpa. Mas era com ele que ela estava patinando, então desde então também ela não tem contato com ele. E ela vai nesse casamento achando que não vai encontrar nenhum dos dois. E aí é quando começa, né, a história. Simon? Oi! Teve saudade, menina delivery? Mauricinho. E além disso tudo, de todo esse triângulo amoroso, que sim, voltamos a ter esse triângulo amoroso, para a infelicidade de muitos fãs, acredito que da maioria, voltamos a ter esse triângulo amoroso, que foi algo resolvido em 3 grandíssimas temporadas de Sou Luna. E eu falo isso, grande temporada, porque eu andei assistindo, se eu não me engano, cada temporada tem de 40 a 60 episódios, né? Então, assim, a gente teve muito da Luna se decidindo quem era ela, descobrindo a verdadeira origem dela, muito dela tentando descobrir se ela tinha algo com o Simon, se ela queria ficar com o Matheus. Então, assim, essa história já foi muito bem desenrolada.
já era para estar tudo no caminho, né? Mas voltamos para esse triângulo amoroso de novo. E além disso, a gente vai ter que quando a Luna começa a patinar, ela acaba, né, tendo algum contato de novo com os patins, ela começa a ser ameaçada pelo corvo, deixando alguns bilhetinhos, algumas coisas assim meio suspeitas, possíveis ameaças. Então a gente vai ter esse mistério de quem é o corvo, quem que tá tentando impedir a Luna de voltar à pista, quem tá tentando impedir ela de participar da Copa Legado Benson, que é uma nova competição dos patins que leva o nome dela como uma homenagem, né, por ela ter se machucado, porque a Luna, assim, ela se tornou uma patinadora, assim, da mais alta elite. Tipo, ela era muito incrível, a gente sabia disso quando assistia a série dela, mas ela ganhava muitas competições, ela foi maravilhosa em tudo isso. E agora, então, ela tem uma competição com o nome dela, que é Copa Legado Benson. A partir de agora, Você nunca vai voltar a patinar como antes. Vai embora. teremos spoilers, porque não tem como eu comentar sem falar os spoilers. Então, já tá sabendo, né? Se você ainda não assistiu, melhor pular. Deixa eu confessar uma coisa. Enquanto eu assistia, eu peguei o spoiler principal. Eu tava muito empolgada assistindo. E sem querer eu acabei descobrindo, porque o Instagram não tem papas na língua, não tem um aviso de spoiler. Descobri que a Luna no final, né, com quem ela ficava. Isso eu fiquei muito decepcionada logo no início. Mas acabou não estragando tanto uma experiência, porque tinha a questão do mistério do corpo, né? Então, assim, o que foi os personagens? A Nina, eu gostei muito da Nina, eu acho que ela continuou sendo a Nina que a gente conhecia, menos confiante, porque a Nina, ela tinha passado pela Felicity, né, em Soul Luna, ela estava em um patamar já não mais tímida, não mais tão retraída, né? Me sinto que ela regressou um pouco no tempo e voltou a ser aquela Nina do início, aquela Nina quietinha, nessa nova profissão dela, que é de escritora de novela. E a Sanguessuga, né, que é a chefe dela, faz o que quer dela e ela obedece tudo. Então eu sinto que ela regrediu um pouco para essa Nina que a gente conhecia lá no início. Mas eu gostei muito da história dela, inclusive a Nina, eu acho que é a personagem que teve o final que ela sempre mereceu, que era com o Gaston, né? O Gaston sempre foi o verdadeiro amor da Nina, e a gente sabia disso. Tanto que naquele final do Soul Luna, eu não me recordo com o que ela terminou, mas eu pensava que não era adequado para ela, não era o certo para a personagem, né? Não sei, o Gaston teve que sair da série, não sei qual que aconteceu, e ela acabou com outro personagem. E assim, dava para ver que não era a mesma história que era com o Gaston. E essa participação do ator nessa série deixou, assim, tudo muito incrível. O Gaston ter aparecido, ela ainda guardar esse amor, ela ter escrito um livro sobre isso, todo esse romance. Então, assim, fiquei muito feliz pela Nina. Toda a cena dela com o Gaston foi maravilhoso. Tive aquela decepção que teve uma cena dela que eles dançam ali, né? Que era só uma ilusão dela. Eu achei tão triste, porque eu tava tão empolgada. E a gente descobre que não é. E isso eu me deixei muito triste. Eu fiquei assim, não acredito, eu achei que tava acontecendo. Mas aí depois ele volta, a gente tem todo o romance, um romance muito bem feito. E aquece o nosso coração. Porque assim, eu posso ter mais de 20 anos agora? Posso. Mas ainda assim me empolgo. Eu acho que essa série tá sendo feita pra gente, né? Pra essa geraçãozinha um pouco mais velha, que na nossa infância e adolescência acompanhávamos Soul Luna. Então agora a gente tem essa questão dela adulta, né? Então a gente gosta disso. É pra gente essa série. Então, assim, eu me empolguei, eu fico muito empolgada em todos os momentos. Eu ficava, isso. Eu gritava com a televisão. Então, assim, é a vida. Essa série conseguiu trazer todas essas emoções que a gente tinha naquela época. E eu acho isso muito bem feito. Então, a Nina, finalmente tivemos seu final feliz. No final, ela teve a própria reviravolta, igual já havia acontecido em Soul Luna, né? Que ela era um pouco mais retraída, e aí depois ela ia se soltando mais, acontecia coisas que fazia ela ter essa confiança dela mesma, e conseguimos ver isso novamente. Apesar de ser um pouco repetitivo, mas tá tudo bem, eu gostei muito da história da Nina, foi a personagem que eu mais gostei. A Delphi, ela também teve uma boa história, né? Ela com Pedro, né? Com Steamroller, eles casados, tendo uma boa vida juntos. A Delphi sendo agora a treinadora da equipe do Steamroller para competir
na Copa Legado Benson, né? E eu gostei muito da personagem da Delphi. A história dela também eu gostei bastante. Gostei dela ser a nova treinadora, inclusive. Achei isso bem interessante. E acho que não tem muito a acrescentar. A única coisa que tem para acrescentar é uma coisa que me incomodou. E eu sei que incomodou muita gente, inclusive quando estava sendo o trailer, de assistir em português e encontrar a dublagem da Delphi um pouco alterada. Porque, assim, as dublagens de todo mundo manteve a mesma. Então, isso traz certa familiaridade pra gente. É como né? O que é uma sequência da história. Já a Delphi, a voz dela tá sendo um pouco alterada. Ainda é o mesmo dublador, mas teve uma questão lá de transição, se eu não me engano. Eu cheguei a ver alguma coisa assim. Não sei exatamente o que aconteceu, mas ainda é a mesma dubladora no caso, né? E por conta disso tá um pouco diferente, sim. Você vai acabar estranhando, mas você logo se acostuma, então assista em espanhol. Que também é maravilhoso. Eu tô assistindo a série original em espanhol e tenho gostado muito da experiência. Que mais? Que outro personagem temos a dizer? A gente tem aí o Simon. Ele tá meio perdido, né? O Simon a gente não sabe. Pelo menos eu achei que a história dele ficou muito rasa. O que aconteceu nesse meio tempo? Faz 2 anos do acidente. Ele ficou viajando por aí. Né? Então eu acho que ficou um buraco nessa história dele. A gente, pelo menos, eu achei que ficou um buraco. Ele ficou um pouco mal escrito. Ele só tá ali, e agora ele voltou, e ele quer ficar com a Luna, e ele largou a Amber, e... Como? Como assim? Isso não faz sentido. Porque ele e a Amber eram um amor sólido, era um amor verdadeiro. Eles terminaram juntos e deu tudo certo. Essa história se encerrou. Mas agora ele terminou com a Amber, e tanto tem uma conversa dele com o Matteo, que quando ele toca, né, ele fala assim, o que aconteceu com a Amber e tal. O olhar dele é que, tipo, ela era o amor dele. Eles tiveram uma história linda, e ele é muito grato por tudo, e eu não entendi por que terminou. E eu sinto que muita gente vai pensar nisso, né? Por que terminou? Por que terminou esse amor? Por que agora ele voltou pra Luna de novo? A gente tá tendo toda essa reviravolta de novo. Né? Qual é a necessidade? Eu entendo que a história, eles quiseram trazer novamente uma sequência de Soul Luna. Mas eles poderiam ter feito alguma outra coisa. Talvez apenas o mistério sobre o corvo, talvez fosse o suficiente. Ou talvez um planejamento de casamento do Luteu, não sei, alguma outra coisa, porque eu sinto que a gente tá regredindo novamente. Foi feito 3 temporadas, no caso, né, que Soul Luna, e sei lá quantos episódios, como eu falei, eram muitos episódios, e aí agora eles tentaram refazer tudo, e estão trazendo tudo de novo, porque a gente teve a Nina retraída, que nem eu comentei, a gente tem a Luna meio que aprendendo a patinar, né, porque ela ficou enferrujada e agora está com medo de patinar novamente. Então a gente, né, meio que ela está aprendendo com as quedas dela, igual foi no passado. A gente voltou a ter esse triângulo amoroso da Luna com o Simon e o Matteo. Então meio que parece, eu sinto que a Disney falou assim, quer saber? Vamos esquecer Soul Luna, vamos apagar toda a história, tudo que a gente construiu, que era uma história sólida e bem desenvolvida, todos os personagens foram bem desenvolvidos, e vamos refazer tudo de novo. E isso não é certo. E eu sei que não sou apenas eu, mas eu tenho visto muito comentário negativo a esse respeito, porque é uma espécie de desonra com a história. Mas enfim, então a gente tem o Simon aí, voltando, Luna, eu quero você de novo, e blá, 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 que a gente já viu, olha, já vimos muito disso, dele ser o melhor amigo apaixonadinho, e ser esse cachorrinho que tá atrás da Luna. A gente já viu muito disso. E aí a gente tem o Matteo, que foi um personagem bem desenvolvido, diferentemente do Simon. O Matteo e a Luna terminaram, a Luna terminou com o Matteo, no caso, né? E ele nunca superou ela. Ele ainda ama ela e ele ainda quer voltar com ela. E a gente tem isso, como sempre, o Matteo é apaixonado pela Luna, ela é o amor verdadeiro dele e ele quer ficar com ela, como era em Soul Luna. E quando as primeiras interações da Luna com o Chico Freza, dá a entender que ela tem esses sentimentos também por ele, igual foi
em Sou Luna, ela fica mexida ali em vários momentos com a presença dele, em falar com ele, em ter tudo isso revivido, porque ele continua sendo o mesmo Mauricinho que era antes, né? Então, assim, ainda tem essa faísca, ainda tem esse amor, mas a Disney foi lá e pisou em cima desse amor, sapateou em cima e não vai acontecer. E aí, no final, a gente tem a Luna com o Simon. E eu fiquei indignada quando eu descobri sobre isso. Eu descobri antes, como eu havia dito, e assim, é difícil de engolir. Porque o Simon, ele foi muito apaixonado pela Luna, eles tiveram todo aquele trelelê na série original, mas era algo passado. Eles tinham superado isso e percebido que eles são melhores amigos, eles são como irmãos um pro outro. E agora a gente tem isso revivido, eles se beijaram lá em um momento, isso ficou entre eles, mas ainda não parece ser certo. Assim, né? Abrindo aqui um parênteses. Como escritora, que eu também escrevo livros para quem não sabe, tá aqui inclusive na descrição, eu sinto que os personagens, ele meio que têm vidas próprias. Eu já vi muitas escritoras famosas falando a mesma coisa. Enquanto eu escrevo, tem algumas coisas que por mais que eu queira acrescentar, ou se eu faço alguma coisa com triângulo amoroso, por mais que eu queira colocar na história, não é o que o personagem quer. Não é o que é o certo para ele, e sim o que é certo para mim. Porque ele tem uma vontade própria, ele tem uma vida própria que está sendo escrita nas páginas. E seria forçar uma situação. E é isso o que a Disney fez, né? Forçou uma situação que não era certa, que não parecia certa e que nunca pareceu certa, que foi colocar a Luna com Simon. Quando eu comecei a assistir todos os primeiros episódios, antes eu descobrir o spoiler, eu pensei, com certeza é o Mateus, sempre vai ser o Mateus. Olha, o jeito que ela olha pra ele, o jeito que ele olha pra ela, o jeito que eles se comunicam, essas falas dele, ainda é ele. Mas não era. E eu senti que naqueles episódios finais meio que foi forçado essa situação. E com certeza eu fiquei desagradada por isso. Não tem muito o que dizer. Não é certo. Mas espero que se corrija, porque no final tem, né, quando o Mateus e a Luna oficialmente terminam de novo, de certo modo, ele fala, olha, acho que ainda vai rolar a gente ainda é pra si. E naquele finalzinho a gente tem, né, o Lenny gravando que o Mateus tá em uma turnê, né, mas que ele foi para o México, uma viagem relâmpago, e a Luna tá lá, se não tem alguma coisa lá. Espero que sim, espero que algo ali ainda possa acontecer. Talvez a gente volte para tudo novamente, mas sem ser os dois, é amor ali. Então espero que isso ainda possa ser refeito. Apesar de que vai ficar novamente estranho, porque a Luna tá com o Simon agora. Então assim, voltamos para aquele mesmo drama adolescente, sendo que agora eles são adultos e voltamos para o mesmo drama adolescente. E o Mateus, além de todo o romance dele, ele é um personagem muito bem elaborado, né? Diferentemente do Simon, que parece não ter uma história sem ser a Luna e a música, o Mateus não. O Mateus, ele tem estrutura e sempre teve, inclusive na série original. Tanto que agora ele usa a música ainda, né? Ele é um grande cantor, ele tá tentando a carreira de cantor, mas ele está fazendo uma novela muito conhecida, muito famosa, que é o Papa. E é uma novela que ele tá indo muito bem, assim, é uma novelinha bem forçada, né? Mas que faz muito sucesso, ele tá fazendo a vida, tanto que quando a Luna chega na Argentina, a foto do Mateus tá por todo lugar, contracenando o personagem dele, Matias, com a Agatha, que seria a atriz Lola, né? Então, assim, o Mateus também tem sido um personagem muito bem desenvolvido. E eu gostei muito de ver a história do Mateus, depois ele largou a novela, ele foi pra música novamente. E eu gostei muito de ver tudo isso, exceto pelo romance que, né, já deixei bem claro o meu descontentamento. Então, assim, a gente tem todos esses personagens, alguns outros personagens que temos, a sanguessuga ali, eu achei que, né, que a chefe da Nina, se não me engano o nome dela é Miranda, eu achei que ela se parecia muito com um pouco a Amora, uma mistura da Amora com a Tamara, que ela é meio doidinha, sabe? A Amora que era assim meio doidinha. Achei uma personagem muito interessante também. A gente tem a Lola,
que é em contracena com o Mateu. E eu achei ela uma falsificação forçada da Amber, né? Não tem como não ver isso. Ela é loira, ela é mimadinha, ela tem os mesmos trejeitos, só que é tudo um pouco mais falso. Dá pra ver que ela é uma Amber falsa. Ela é muito mais forçada. Isso, acho que isso ficou bem claro, mas dá pra ver que por mais que não tenha alguns personagens, colocaram personagens similares, forçados, mas que fica muito óbvio pra quem tá vendo que é uma imitação barata, podemos dizer assim. Mas que funciona ali pra história. A gente também tem ali como vilã, Salomé, que é do Jammer Roller, né, da equipe do Jammer Roller, essa patinadora, que fica também escrevendo a Luna, você não é boa, você já foi muito boa, mas agora você não é, isso que aquilo. Então tem esse atrito entre as duas, que também é um pouco da Amber, né, eu acho. Que fica, mas você não é mais tão boa, você já foi, mas você se acidentou, agora você não tem confiança, você só fica caindo e afins. Mas são personagens um pouco coadjuvantes, né, apesar de serem muito presentes, e inicialmente as nossas primeiras suspeitas. Luna, tá na hora de voltar. Tá na hora de voltar. Agora vamos falar do mistério principal do Corvo. Luna começa a patinar, aparece um bilhetinho. Luna faz isso, aparece outro, sempre alguma coisa dá errado, temos essa mensagem do Corvo. Então, assim, esse Corvo ele é muito bem desenvolvido. Ele tem influência, porque ele consegue colocar projeções nos telões e afins. Quando eu descobri quem era o Corvo, não fiquei tão surpresa, porque era a Azura lá, a Valentina. Não fiquei tão surpresa. Por quê? Quando surgiu todo o mistério, eu pensei, tá, quem pode ser? Quem teria algo contra a Luna? Salomé, claramente não quer ela, mas é óbvia demais. A Lola, mas a Lola não tem nada a ver com patins, ela apenas talvez estivesse interessada no Mateu. E ela impedir a Luna de patinar, não teria muita questão. Aí eu pensei, nossa, tem essa personagem ali, amiguinha da Luna, que tá ganhando a confiança dela, eu acho isso estranho. Eu acho que pode ser ela. E de fato era, né? Foi descoberto bem cedo que ela era a Valentina e era o Corvo. Aí fica o mistério de por que a Valentina tem algo contra a Luna. E esse é o mistério que a gente tem de fato. Por que ela quer tanto mal da Luna? Por que em um momento ela vai lá e fala que a Luna roubou a vida dela? Por que ela quer tanto acabar com a vida da Luna, uma personagem que a gente nem conhece, só surgiu e tá contra ela? E depois descobrimos que, inclusive, é a responsável pelo acidente que tirou a Luna da patinação por 2 anos. E a gente descobre que ela é uma pessoa, uma garota que acha que é filha do Bernie, do pai biológico da Luna, então seria a minha irmã dela, e ela deveria ter a fortuna dos bênçãos e ser a herdeira e blá blá blá. Mas não é, né? Isso depois a gente descobre que não é. E aí eu achei morno. Nem morno, eu acho que nem chega a ser morno. Foi feito um grande mistério sobre quem era o Corvo. Sobre o que ele queria. Depois a gente descobre que era a Valentina, mas por quê? Qual é a motivação, né? A gente tem tudo isso. E aí a gente descobre que ela pode ser filha do Bernie. Antes de eu descobrir isso, eu pensei que talvez ela fosse filha da Sharon. Que a Sharon teve uma filha. E eu acho que teria sido muito mais sentido ser uma filha perdida da Sharon. E ela escondeu isso para tentar ficar com o Bernie, não sei, alguma coisa nesse sentido. Então ela acredita que ela tem direito à fortuna dos Benson, né? Por conta disso. E aí eu vejo o sentido. Mas a gente descobre que ela pode ser a filha do Bernie, só que depois a gente vai até a Sharon, né? A Luna vai até a Sharon. Ela fica estranha, ela não fala, mas depois ela vai lá e confessa, olha, ela acha que é filha do Bernie, a mãe dela trabalhou na mansão, ela era meio que uma obcecada por ele. Ela achou
falou isso pra filha, não sei porquê, não sei qual era a intenção dela, era obcecada pelo Bernie, agora a filha é obcecada por você. E de fato, depois com o exame de DNA, a gente descobre que ela não era filha do Bernie, porque não fazeria nem sentido forçarem isso, já que apesar de não sabermos muito sobre o casal, a gente sabe que os pais biológicos da Luna eram muito apaixonados um pelo outro. E esse final do mistério é fraco, porque não deu em nada. É uma obsessão infundada que surgiu pela mãe dela, que teve uma obsessão infundada, e não deu em nada. Só prejudicou a Luna, porque ela se machucou, tanto que ela tem ainda a cicatriz. Ela perdeu muito nisso tudo e não deu em nada. Então, assim, foi fraco. O final da temporada toda foi muito fraco, não apenas por ser o Simon agora o novo namorado da Luna, como também por a gente ter esse mistério tão bem desenvolvido e acabar em nada. É que nem eu falei, eu acredito que se ela fosse filha da Sharon, a Sharon teve ela muito cedo, mas ela era apaixonada pelo Bernie, não sei. Então ela deu para adoção, vem nessa criança, então ela acredita que tem direito à herança, a toda essa fortuna por conta disso, que ela roubou isso dela, teria muito mais profundidade. Teria sido um final melhor, mais legal de assistir do que o que aconteceu. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Você acha que essa versão que eu criei da Sharon seria melhor, ou alguma outra coisa? Ou você gostou que não deu em nada e foi tudo à toa? Né? Porque essa história do mistério foi tudo meio que à toa. A gente só descobriu que o acidente foi causado por isso. Então foi só uma justificativa falha para tentar explicar a série. Então, assim, não sei se tá valendo muito, não. E também sobre o Simon, né? Então, assim, difícil. Mas aí essas foram as minhas considerações. Então agora vamos pro geral, né? Se você pulou até aqui, você não pegou nada do spoiler, e tá tranquilo, porque agora eu irei dizer o que eu achei sem os spoilers. Então, sou Luna, de volta à pista. Os 2 primeiros episódios, achei fraco. Não gostei. Eu tava assistindo e tava pensando, que chato. Sério que eu fiquei empolgada por meses pra isso? Não tá acontecendo nada, tá tudo muito parado, tá tudo muito entediante. É tudo meio nostálgico, né? O que é, de fato. A gente tem muitos flashbacks, o que é legal, mas ficou muito chato. Aí a gente começa, né? O Mateu ali aparece, a gente tem uma história mais bem desenvolvida, a gente tem o mistério do corvo, a gente tem... Eu fiquei empolgada por muitos episódios. E gostei bastante depois de todos se desenrolar. A gente temos novas músicas, apesar de não serem tão boas e tão cativantes quanto a da série original, que vira e mexe eles acabam colocando, porque não são tão boas. Isso acontece muito em sequências, não conseguem fazer uma trilha musical tão boa, tão cativante e tão grudenta quanto a original. Mas até aí tudo bem, já era o esperado. O mistério todo foi bem desenvolvido. O final não me agradou, o final do Corvo. Achei muito fraco, muito sem sentido e meio inútil. O triângulo amoroso da Luna também, desnecessário, porque como eu falei, já tivemos muitos episódios disso sendo desenvolvido, disso sendo esclarecido. E agora voltamos para um triângulo amoroso novamente, que a gente não queria mais. E o final foi totalmente insatisfatório. Então, assim, os 2 primeiros episódios, ficam na média ali dos 5, sabe? Tá morno, não tá bom, mas também não tá horrível. Tá valendo. Todo o desenrolar da história é muito bom. Gostamos muito, me envolvi, me empolguei, gritei com a televisão. Fiquei, isso. Sabe quando a gente se empolga e fica, isso tá acontecendo. Tudo isso aconteceu. Então, assim, eu gostei muito. Eles conseguiram recriar todas essas emoções passadas. E aí o final foi decepcionante, tanto pelo Corvo quanto pelo Triângulo Amoroso. E a minha conclusão final. A Disney, ela tentou fazer uma carta de amor aos fãs que gostavam muito da Luna, né, da história e tudo. Então eles tentaram recriar
tudo isso pra gente e trazer muitos momentos nostálgicos através dos flashbacks. E sim, então esse era o objetivo da Disney, criar uma carta de amor aos fãs. Entretanto, eles falharam miseravelmente e acabaram criando uma carta de ódio aos fãs, com todo esse desenrolar. Mas eu acredito que a intenção é ter mais. Então, acho que eles vão tentar refazer todas essas burradas que eles fizeram e vão tentar surfar mais aí na Luna e, né, e tudo que a Luna tem a proporcionar para ele de forma financeira, todo esse hype que está surgindo novamente. Então, acredito que sim, teremos continuações, ou da própria série, ou de filmes. Eu até cheguei a ver alguma coisa que talvez seja de fato a intenção, o que dá mesmo a entender com o final da série. E é isso. Então, deixa aqui nos comentários se você concorda comigo, se não concorda. Eu andei vendo muito nas redes sociais que eu não vi ninguém que ficou do lado do que aconteceu no final. Então, não sei, né? Talvez você tenha uma opinião diferente e tudo bem. Deixa aqui nos comentários, então, o que você achou. Se você gostou, se você concorda comigo. Se você não gostou de nada também, enfim, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vindos à Copa Legado Benson! Aplausos! Tá todo mundo falando do seu grande retorno. Se ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E também vai lá no Instagram, né? Seguir a nossa página por lá, porque as nossas indicações aqui nem sempre são a de lá, então fica bem variado e assim você consegue aproveitar tudo. E não se esqueça que segunda e quinta, às 6h30, sempre temos vídeo. Então já ativa o sininho para não perder. E o vídeo é esse. Sou Luna, então assistam. São só 12 episódios, bem curtinho, de 30 minutos. Então tá valendo a pena assistir. Porque você é fã, eu sei que você é, então é sempre bom rever esses personagens. Então assistam, mas estejam cientes que você ainda não assistiu, que sim, você pode se decepcionar no final. E o vídeo é esse. Tchau, até a próxima!